nós vamos imediatamente tratar dos 3 primeiros versículos do capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Então, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, os 3 primeiros versículos, e assim diz a Escritura: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, está falando de Israel, também haverá falsos mestres entre vocês, está falando da igreja. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Preste atenção, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Quando nós olhamos para as questões que estavam rodeando a igreja naquele tempo, e hoje não é diferente daquele tempo, é que Jesus Cristo, como se pensava, deveria ter vindo logo depois da sua ascensão. As pessoas estavam esperando Jesus Cristo voltar a qualquer momento, porque esta era uma mensagem que a igreja tinha. Jesus Cristo morreu pelos pecadores, e Jesus Cristo prometeu voltar, e nós estamos esperando a volta de Jesus. Então, algumas pessoas, naturalmente, começaram a dizer assim: olha, até agora Jesus Cristo não voltou. Então, isso pode ser uma falsa expectativa de vocês. Pode ser que aquela afirmação que fizeram lá atrás, que os discípulos esconderam o corpo de Jesus, seja verdadeira. Pode ser que não haja mesmo segunda vinda. Pode ser que vocês estejam esperando falsamente. Talvez uma outra ideia seria a seguinte: olha, nada mudou, a natureza continua aí, um dia após o outro, tudo está normal. Não acontece nenhum sinal do Filho do Homem, como dizem vocês. Então, essa ideia de ter um juízo não vai acontecer. Isso é bobagem. Nenhum de vocês precisa ficar preocupado com o juízo final, porque não vai ter. Na verdade, tudo continuará como sempre esteve. Uma terceira ideia seria a seguinte: bom, vamos lá, se Jesus Cristo morreu na cruz mesmo, nós estamos salvos, e já que nós estamos salvos, nós podemos ser livres para fazer o que quisermos, e naturalmente não vai haver essa expectativa de juízo final. Isso aí é bobagem. Além disso, nós temos naquele contexto a ideia que estava crescendo de que Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Ele só podia ser uma coisa ou outra. Mas havia da parte de alguns mestres a ideia de que Jesus Cristo, ou melhor, Jesus era um homem e Cristo veio e habitou nele até a cruz. Mas quando Jesus subiu à cruz, então o Cristo, puxou o carro, não ficou nele. Portanto, a morte de Jesus não expia nada, não resolve o problema de pecado das pessoas. Isso é uma balela. Quem me olhar fora de contexto aqui vai se assustar, não é?
Mas vocês podem perceber que muitos elementos da filosofia grega, da filosofia pagã, foram entrando e foram trazendo argumentos aparentemente lógicos, que na verdade estavam contaminando a igreja, e a igreja estava abandonando a pureza do evangelho, que é esta: todos nós somos pecadores, Jesus Cristo veio ao mundo em carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como diz João, e ao mesmo tempo nós podemos perceber que a sua morte foi vicária, a sua morte foi substitutiva. E verdadeiramente Jesus Cristo ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, e tudo isto funciona por meio da fé. A Escritura diz: o justo viverá por fé e não por argumentação filosófica. E sob essa perspectiva, então, o apóstolo Pedro, preso, como nós já vimos nos domingos anteriores, preocupadíssimo com a saúde espiritual da igreja, está escrevendo aos crentes uma última mensagem, e ele naturalmente já nos deu nesta segunda carta alguns fundamentos que nós vimos no domingo passado pela manhã. Deus nos deu tudo quanto é necessário para crescermos em Cristo e nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Deus nos deu a salvação, nos deu as promessas, Deus nos deu as virtudes necessárias para que a gente seja crentes verdadeiros e cresçamos em tudo naquele que é o Senhor, para sermos coparticipantes da natureza divina. O Evangelho provém da pessoa de Jesus Cristo, é originado na pessoa de Jesus Cristo, do qual Pedro é testemunha ocular. Pedro viu o Evangelho não apenas pregado, mas vivido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é testemunha ocular, e isso não é imaginação de nenhum apóstolo, são fatos que aconteceram, e por isso Pedro está dizendo: olha, eu estou falando em cima de fatos. E mais um fundamento lançado é que todas as profecias que a Escritura tem não são baseadas na opinião do homem, nem na postura do homem, mas elas são baseadas exatamente no coração de Deus, e estes homens, movidos pelo Espírito Santo de Deus, foram inspirados para escrever essas profecias. Então nós estamos lidando com o tesouro de Deus, com a voz de Deus. Nós estamos lidando com as afirmações que Deus faz a respeito do passado, do presente e do futuro. Pois é, quando nós olhamos para o texto, nós vemos a primeira afirmação de Pedro aqui. Ele diz: assim como surgiram falsos profetas no meio de Israel, também haverá falsos profetas ou falsos mestres no seio da igreja. Não é diferente nem em Israel, nem na igreja. O que a gente observa é que Pedro não consegue ver uma separação do Antigo Testamento em relação à igreja. Tudo quanto aconteceu no Antigo Testamento tem um prolongamento, tem um viés na igreja. Se nós estamos numa nova aliança, porque agora é o sangue do cordeiro que vale, e não o sangue dos bezerros, dos bodes, isso não muda o fato de que o Deus que norteou aquela primeira aliança é o Deus que norteou a segunda aliança. Nós estamos vivendo nesta segunda aliança, mas a gente observa que se lá surgiu falso profeta e aqui surgiu falso mestre, nós sempre vamos encontrar na história da igreja desvios que foram provocados exatamente por
esta falsidade dissimulada que existe dentro de nós. Eu não estou falando de corrupção de governo, eu estou falando de corrupção da igreja. A igreja visível traz marcas de corrupção. Então, nenhuma bandeira que se levanta pode dizer: eu sou a igreja pura nesse mundo. Porque dentro de cada segmento, dentro de cada placa, vão haver aqueles que vão se desviar da fé do Evangelho. E o apóstolo Pedro está, então, dizendo o seguinte, que lá no passado aconteceram os falsos profetas. E quem lê, por exemplo, Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, quem lê Jeremias capítulo 23, quem lê Ezequiel, o capítulo 22, vai perceber que o perfil dessas pessoas que se levantaram era sempre o mesmo. Era pretender que a sua mensagem fosse uma mensagem válida para as pessoas. Enfim, as pessoas tinham a malícia de querer desviar o povo da obediência do Senhor. Eram maus, as pessoas eram más, eram mal intencionadas. E Deus disse: eu não os enviei. Qual era a mensagem deles? Deus dizia pelos seus profetas: eu vou disciplinar Israel, eu vou fazer com que Israel viva uma vida íntegra na minha presença, e se Israel não viver deste jeito, eu vou punir Israel. E esses profetas diziam: que nada, o Senhor está conosco, o que pode nos acontecer? Imagina se a gente vai ouvir falar de um caso de sequestro entre uns crentes, porque afinal de contas, o Senhor está conosco, nada nos acontece, nós somos invulneráveis, invencíveis, nós somos pessoas que não adoecem, nós somos pessoas que não têm problemas. Essa é a mensagem, essa é a fala. Essa é a fala. Mas eu estou me referindo a Israel. Ainda não me referi à igreja. Vocês viram alguma coincidência? Existe total coincidência, porque hoje os grandes mestres da igreja falam o que o povo quer ouvir. Não falam que a igreja é corrompida, não fala que na igreja existem bons mestres e falsos mestres, não fala que na igreja existe fraqueza. E o apóstolo Pedro fala, ele está dizendo que no meio deles surgiriam pessoas assim. E qual era o objetivo desses mestres? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que Jesus Cristo não foi inocente ao tratar desta questão. Que quando ele falou em Mateus 24, ele disse assim: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Foi Jesus, o nosso Senhor, o nosso soberano Senhor, que disse: vocês precisam vigiar e discernir os espíritos. Vocês precisam ver que ninguém engane vocês. Não aceitem a palavra fácil das pessoas. Porque ele diz: muitos virão em meu nome, muitos usarão o meu nome para expor as suas ideias. Olhe, o povo cristão precisa ter vigilância e discernimento, e precisa, por isso, não apenas crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas crer em tudo quanto a palavra de Deus
afirma acerca de Deus, acerca de nós mesmos e acerca do passado, presente e futuro. Ou seja, a gente precisa não apenas crer em Jesus, mas a gente precisa conhecer a doutrina pela qual a Escritura nos conduz. Quando olhamos para o objetivo desses mestres, o texto diz que eles introduzirão heresias destruidoras. E você fica pensando, o que é uma heresia? Heresia é um pensamento ou uma ação que é acrescentada à nossa doutrina simples. Por exemplo, quando se diz assim, Deus é amor, o que a humanidade pressupõe quando se fala Deus é amor? Que Deus é gentil, que Deus é perdoador, que Deus não leva desaforo para casa, que Deus é sempre pacífico, que Deus tem muita paciência, que Deus é sempre generoso, que Deus sempre vai dar um jeitinho de esquecer, que Deus sempre vai dar tudo o que a gente quiser. Não é essa figura de amor de Deus? Mas no amor estão implícitos a santidade de Deus, estão implícitas a justiça de Deus, o vigor de Deus, a exigência de Deus de querer que nós andemos em obediência com Ele. Certa pessoa diz que democracia é a busca de direitos. Não é a busca de direitos apenas. A democracia até pode ser a busca de direitos, mas sem dúvida a prática de responsabilidades. Porque a nossa liberdade vai até onde começa a do outro. E o que acontece, até mesmo dentro da igreja, é que eventualmente nós esquecemos de procurar saber onde é que a liberdade do outro começa. Porque nós simplesmente queremos expandir a nós mesmos, não importando o que o outro necessita, o que o outro pensa. E a igreja pode estar cheia de gente, mas eventualmente a igreja não vive no amor de Cristo. Porque há entre elas os convictos, os convencidos e os transformados. As heresias, então, meus amados irmãos, Pedro diz que estas heresias são destruidoras. Pedro não deixa dúvidas de que essas heresias destruidoras vão destruir não apenas as pessoas que as professam, mas toda pessoa que cai na armadilha desse ensino. Então você tem que ficar preocupado, como os crentes de Bereia ficaram preocupados, quando se faz uma afirmação deste lugar aqui, ou da escola dominical, porque você tem que confrontar isso com a própria Escritura. Nenhum pregador pode ser inocentado e o que ele disser, a gente simplesmente diz amém. Todo pregador tem que ser confrontado com a Escritura. Ele está dentro da Escritura? Ele está dentro da Escritura. Essa foi a bandeira da Reforma Protestante. Porque a igreja foi caminhando no sentido de incorporar uma tradição que foi criada pelos concílios, foi criada pelos sistemas filosóficos de pensamento, teológicos de pensamento do decorrer da sua história, e ela teve um desvio muito grande da simplicidade, da singularidade da Escritura. Na Reforma Protestante, qual foi o pleito? Somente a Escritura. É claro que nós absorvemos conceitos teológicos que vieram dos concílios. Por exemplo, o conceito de trindade, nós aceitamos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, graças a um processo conciliar lá no passado. Uma discussão que ocupou centenas de anos.
E nós aceitamos, embora isso não esteja explícito na Escritura, mas a gente não pode abandonar a ideia de que somente a Escritura é palavra autorizada de Deus para a nossa fé. Só ela, e não o discurso humano, porque o discurso humano interpreta. E nós não podemos nos fiar nos líderes religiosos sob hipótese nenhuma, a não ser que eles estejam totalmente fiéis à Escritura. Então, a começar de mim, confrontem com a Escritura. Uma pergunta que Kistemaker fez. Por acaso esses mestres eram membros da igreja? Eram. Tudo indica que sim. Eles entraram, fizeram pública profissão de fé perante o conselho, responderam o que o conselho queria ouvir, mas o conselho não sonda o coração. Então o que sai da boca, a gente tem que acreditar, não é assim, presbítero Edmilson? O que a pessoa diz, a gente tem que acreditar, até prova em contrário. Então, essas pessoas entraram e aí começaram a fustigar o seu irmão de banco. E começaram a dizer, mas será que é assim mesmo? A estratégia vem do Éden. Vocês se lembram o que a serpente fez? Ela não foi frontal contra Eva. Ela não disse assim, vocês estão errados. Ela disse assim, é assim que Deus disse? Pronto, lançou a dúvida, lançou a questão, e nós então temos que prestar atenção no fato de que muitas afirmações que a gente tem hoje a respeito da moralidade cristã, a respeito da vida cristã, Deus me aceita do jeito que eu sou, isto precisa ser avaliado pelas Escrituras. Deus me aceita do jeito que sou? A resposta é não. Deus não me aceita do jeito que eu sou. Deus só me aceita se em Cristo Jesus eu tiver sido regenerado. Deus não me aceita do jeito que eu sou. Deus me perdoa o que eu sou, mas Deus não me aceita do jeito que eu sou. Basta vocês olharem, por exemplo, para Miqueias capítulo 3, vocês vão ver uma série de coisas que Deus diz assim, os juízes julgam por dinheiro, os sacerdotes, os profetas dão sentenças por dinheiro, profetizam por dinheiro. Deus estava contra aquele povo exatamente porque surgiram autoridades no meio do povo, pessoas que se sobrepuseram sobre o povo e iludiram o povo, e enganaram o povo, e levaram o povo a não querer Deus, a desprezar a Deus, ou então colocar Deus no nível dos outros deuses vizinhos. Quando nós olhamos para a igreja, para a história da igreja, nós verificamos que esse fenômeno não aconteceu necessariamente com deuses pagãos, mas com a filosofia, e assim a igreja se deturpou. Pedro tem razão de ficar preocupado. Quando nós olhamos então para o texto diz assim, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Quando fala de prática libertina, você pode imaginar o seguinte, é uma pregação que não tem uma vida de lastro por trás. Então a pessoa é imoral, a pessoa é avarenta, a pessoa é gananciosa por dinheiro, a pessoa está ali por outros interesses, entretanto ela se veste em pele de cordeiro, mas é lobo.
E leva muita gente. E leva muita gente. Você quer ser levado na conversa? Então você tem que conhecer aquilo que Deus te deu. Pedro fala isso no primeiro capítulo. Você tem que viver para Deus de uma maneira intensa e dependente da Escritura. Qual é o pecado daquelas pessoas? O pecado daquelas pessoas não apenas renegar o Senhor, o soberano, como foi dito aqui pelo pastor agora há pouco. Não é que o Senhor é nosso soberano. Renegar esse soberano por meio de palavras, por meio de ações, por meio de testemunhos, por meio de vida flácida, por meio de desobediência da Escritura, por meio de desconhecimento da Escritura e apego à filosofia do mundo. Essas pessoas vão escondendo o quanto podem o seu estilo de vida, mas um dia aparece. O problema é que os incautos, as pessoas que desconhecem a Escritura, as pessoas que vieram para a igreja motivadas por outra coisa que não o amor por Deus, o amor por Jesus Cristo, a confissão dos seus pecados, a entrega da sua vida, mas que vieram com medo do inferno e por isso dizem: eu sou crente porque eu não quero ir para o inferno. Essas pessoas, que só Deus sabe quem são, elas podem ser enganadas, levadas na conversa. E quando a gente diz assim: olha, no Brasil a gente tem 1/3 do país evangélico. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Todo mundo está pregando a palavra de Deus? Todo mundo está apontando para Jesus Cristo como o soberano Senhor da vida? Todo mundo está dizendo que a vida cristã vai ser uma vida sofrida, vai ser uma vida de exemplo para a humanidade? Todo mundo está dizendo que nós vamos passar por problemas, por provações, por dificuldades, e vamos ser perseguidos, e vamos ser maltratados? Todo mundo está pregando isso? Todo mundo está pregando que a história toda corre segundo o curso da vontade de Deus? Ou tem outra coisa sendo pregada? Qual é o nosso compromisso aqui? O nosso compromisso aqui, gente, não é criticar os outros, o nosso compromisso é ser fiel. A quem? A Jesus Cristo, o soberano Senhor que está aqui. Mas eu quero terminar, porque o tempo é cruel. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Tem que levar em conta também a última parte do versículo 1, que diz assim: eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Qual é o fim de uma pessoa que, pretendendo ter um conhecimento teológico filosófico e que leva os crentes a se desviar do evangelho puro e simples? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser aplaudida por Deus? Há uma passagem do Sermão do Monte que diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Gente, não é o fato de nós termos muitas palavras, muito conhecimento da ciência, muito conhecimento das coisas, e tentarmos explicar eventos sobrenaturais que só podem ser
apreciados mediante a fé com as ciências humanas. Certo pregador diz que está encantado de ver agora a explicação da origem do universo pela física quântica. Dureza. Se a Bíblia declara que Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas. E o crente se limita a ficar nisso. Não precisa de explicação quântica nenhuma. Mas neste mundo de incredulidade, o crente vai ficando solitário. É por isso que os aproveitadores se apresentam como mensageiros de Deus para anunciar o que o povo quer ouvir. E nós não podemos ser pessoas assim. Nós precisamos ser pessoas que olhem para o Senhor, que não abandonem a fé no soberano Senhor. Nós precisamos ser aqueles crentes ruins. Sabe o crente ruim? O crente ruim é aquele que não tira o pé dos fundamentos da Escritura. Esse crente é ruim. Você ainda acredita em Adão e Eva? Claro! E fico alegre de acreditar nisso, mas você é um tolo, isso é mito, isso é história. Tem importância. Eu continuo crendo. Você crê que Jesus Cristo morreu pelos pecadores? Que a morte dele foi uma morte expiatória? Creio. Você crê que ele está no céu agora? Creio. Mas você é um retardado. Não tem problema, eu vou ficar retardado assim. Você é um estúpido. Sou, para a glória de Deus, eu sou um estúpido. Só que o nosso ego não quer isso, gente. O nosso ego quer ser elogiado, o nosso ego quer ser respeitado. Não vão respeitar quem é fiel à Escritura e fiel ao soberano Senhor. Pedro está assustado com isso e diz assim: gente, assim como aconteceu no passado, vai acontecer no seu tempo. E mais, vão iludir muitas pessoas. Então fique vigilante. Discirna os espíritos. Olhe o testemunho dos líderes. Porque o fim destas pessoas será breve, trágico, e o Senhor não vai esquecer delas sob hipótese nenhuma. Eu desejo que Deus nos ajude a pensar no fato de que Ele não vai deixar nenhum crente honesto diante dEle para trás, porque o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que pertence ao Senhor, diz a Escritura, aparte-se da iniquidade. Gente, é um desafio para todos nós. Eu fiquei tremendo quando essa perícope chegou. Falei, será que eu mesmo não sou um falso mestre induzindo os crentes à perdição por conta dos meus pensamentos? Aí eu fico olhando para trás, pensando nas igrejas pastoreadas, em tantas vezes que subia ao púlpito para pregar. E eu fico pensando que cada vez, a nossa oração precisa ser: Senhor, ainda que eu fale, ainda que a cabeça seja minha, o vocabulário seja meu, fala ao Senhor para eles. Porque não serve a minha fala, se a minha fala afastar os irmãos da fé. Pelo contrário. E Tiago diz assim: olha, meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, porque haveremos de receber mais duro juízo, porque os mestres pervertem a fé. Nós não queremos que a sua fé seja
manipulável. Nós não queremos que a sua fé seja um ópio, uma enganação, mas que a sua fé seja legítima.